Eu quero ler no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. Eu vou ler os primeiros versículos do capítulo 1, ou seja, do capítulo 1 e versículo 6, e versículos 5, 6 e 7. Amém? Já jogaram aí? Vamos ler juntos? Eu gostaria muito de ouvir um coro nesta passagem bíblica. 1, 2, 3. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Vamos ficar aí. Eu amo falar do profeta Jeremias. É um homem que me inspira, porque na sua trajetória, na sua vocação, existe um contexto tão extraordinário, de lições tão profundas, que são atuais para o povo de Deus e para a igreja na atualidade. Este jovem, diz os historiadores, que entre 22 a 21 anos, foi convocado pelo Senhor para ser uma voz profética em sua geração. A Bíblia diz que ele era natural de uma cidade muito pequena, uma cidade que estava a apenas 3 quilômetros de Jerusalém. Essa cidade se chamava Anote. Anote era um vilarejo sacerdotal. Naquele vilarejo tão pequeno, que quase ninguém conhecia e nem se falava, nascia as vozes proféticas importantes que guiava a nação de Israel em tempos específicos de sua existência. Anote foi muito significativa nos dias de Josué, quando Deus falava já que teria um povo, que teria um remanescente, que ele teria uma nação escolhida na terra para fazer a diferença entre as demais nações. A diferença de Jeremias era que ele vinha de uma família estável, de uma família sacerdotal. Seu pai, o nome do seu pai, Ilquia, significava Deus é minha porção. Isso nos dá a entender que este jovem, desde a sua infância, foi ensinado, foi influenciado por uma família que buscava e temia a Deus e seguia as leis de Moisés de uma maneira estrita. Talvez Jeremias estava tranquilo no seu contexto de vida, no seu dia a dia, sonhando talvez encontrar uma bela noiva para se casar e formar uma família, mas um dia tudo mudou para ele. A Bíblia diz: e veio a palavra de Deus a Jeremias, filho de Ilquias, e declara para ele algo tão extraordinário. Fiz aqui algumas anotações sobre a vida desse querido irmão e o que ele tem para nos ensinar. Olha que tremendo. Diz que veio a palavra do Senhor a Jeremias. Não foi o seu pai, não foi a sua mãe, não foi os seus irmãos que esclareceu para ele o plano de Deus. E quando veio a palavra de Deus para ele, Deus traz, Deus revela, Deus dá a conhecer aquele jovem o plano extraordinário que Deus tinha para ele como pessoa. Eu quero dizer aqui para você esta noite: você não nasceu nesta terra por acaso. Você não chegou neste lugar somente para ouvir um louvor, ou para assistir uma pregação, ou para participar de tantas coisas extraordinárias, de 10 anos de uma igreja que se ergue na periferia de São Paulo, onde você viu tantas fotos, onde nós participamos de culto, de evangelismo, de koinonia, de comunhão. Deus tem um plano especial
vida. E este plano Ele quer te revelar esta noite, como Ele fez no ano 650 antes de Cristo, a um jovem simples de um vilarejo, sem nome, que não era ninguém. Deus queria e tinha para ele um plano que mudaria o rumo de sua vida. Aleluia. Isso me faz lembrar-me de mim mesmo. Era 1988, às 19h45, numa cidadezinha lá do entorno de Brasília, umas duas jovens tão insignificantes, professorinhas da escola dominical, que estava ali cuidando das crianças mais terríveis da igreja, porque parece que filho, né, tem dom mesmo, né? Mas saiba, quanto mais tremendo é as crianças, mais Deus está te treinando para um grande ministério. Quantos creem assim? Então, Deus fala para mim: Sônia, eu tenho um plano para você. E usou alguém para falar, ousar falar este plano. E como Sara, eu ri, porque eu não criei naquele momento. Eu não podia vislumbrar naquele momento o que Deus estava me falando. E Deus falava: eu vou te usar nas nações, você vai falar um montão de língua, você vai plantar igreja, você vai formar obreiros, você vai pregar para homens grandes e pequenos em várias partes do mundo. E eu, como, Senhor? De onde, Senhor? Eu imagino Jeremias, quando o Senhor o chama, ele diz: Senhor, eu não posso fazer o que o Senhor está me pedindo, eu não tenho essa capacidade, eu sou apenas um jovem, ainda imaturo e leigo. E o Senhor diz para ele: Jeremias, não te preocupes, Jeremias, não se detenha na tua idade, na tua imaturidade, no teu pouco conhecimento. Jeremias, antes que tu nascesse, fosse concebido, eu te santifiquei, te separei e te dei as nações como profeta. Eu quero te dizer esta noite: o Deus soberano não pode trabalhar, não pode estabelecer seu reino, não pode alcançar os homens sem um Jeremias que atenda ao seu chamado. Incrível que Jeremias teve que enfrentar um contexto histórico tão extraordinário, de maneira negativa, vamos dizer extraordinariamente negativa. O rei Ezequias, do capítulo 2, do capítulo 18 de 2ª Rei, foi um rei piedoso. Esse rei, quando ele começou a se estabelecer em Israel, ele começou a buscar ao Senhor, ele buscou a sua palavra e entendeu que o povo havia abandonado o templo, deixado o culto, quebrado a lei, e ele se esforçou, porque era um homem de fé, restaurou a casa de Deus, restaurou a lei de Moisés, restaurou a Páscoa, restaurou o culto divino. Mas sabe o que o seu filho fez? Tudo que o pai havia edificado nos anos do seu reinado, ele destruiu. Ele acabou com o culto divino, ele sacrificou seus filhos aos ídolos, ele quebrou a aliança com o Senhor. E a Bíblia diz que Manassés fez o que era mal, abandonou o Senhor. E Jeremias enfrenta
contexto de idolatria, apostasia, abandono do culto divino. Eu imagino, irmãos, que nós estamos vivendo dias terríveis nesta terra. Deus tem me dado o privilégio de ir em alguns lugares que o avivamento tem sido verdadeiro e vigente. E eu quero dizer para os irmãos, há 10 anos atrás, quem poderia sonhar com este lugar? Quem poderia sonhar com este culto? Quem poderia sonhar que você estava aqui esta noite? Mas eu quero te dizer, há 10 anos atrás, nas regiões celestes, você já estava sentado aqui, porque temos um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que está atrás, na frente e no futuro. Deus diz para ele: ei, você vai pregar, você vai chamar os reinos de Judá a se arrepender. Joaquim, Jeoaquim, Acás, Josias eram os reis eminentes nos dias de Jeremias. Mas irmãos, olha que coisa tremenda. Aquele jovem recebeu uma incumbência além daquilo que ele podia fazer, conforme a idade que possuía, conforme a preparação que tinha. Eu aprendo aqui algo de Deus. A Bíblia diz a respeito do reino de Deus e a respeito da preparação, vocação, chamado, estabelecimento, que as estratégias de Deus, o plano de Deus, a forma dele alcançar os homens, vai além das nossas organizações, vai além da nossa visão, vai além do nosso planejamento, vai além das nossas forças, vai além do que nós podemos fazer. Sabe por quê? O que está acontecendo aqui e o que aconteceu na vida de Jeremias e o que acontece em todo o universo é que a vida espiritual de todo homem diante dos céus é o prioritário. As almas perdidas, os homens que estão longe de Deus, sempre foi a prioridade no coração do Pai. E Ele não se detém nem em idade, nem em posição, nem em visão. Ele vem de cima para baixo e estabelece o seu reino em qualquer contexto e lugar. Jeremias dizia: não posso falar, não sei falar, sou criança. Sabe, uma voz profética para a nossa geração precisa estar desprovido de tudo que o mundo possa nos oferecer. Uma das coisas que eu vejo deste jovem é que ele foi um homem de dores, um homem de lágrima, quando ele é caracterizado como um homem de choro, um homem de angústia. Me faz lembrar Mateus capítulo 16, quando o Senhor pergunta aos seus discípulos: quem diz os homens que sou? Por que que você acha que eles falaram João Batista e Jeremias? Porque Jesus chorava, Jeremias chorava. E eu olho para os amados irmãos. Qual o plano? Qual o chamado para Lírio daqui 10 anos? São 10 projetos missionários que essa igreja tem hoje, se não me equivoco. 12 ou 10? Melk? Quantos projetos? 10. Você começou com quem? Sabe, irmãos, eu não sei o que passava na minha cabeça.
ali só um punhadinho de gente, ali em cima, todo missionário eu trazia para o Melk. Falava aqui, ó, sustenta. Gente, o que que eu tinha na cabeça? A fé. Quando ele estava lá no Senegal, ouvindo em vivo e a cores tantas histórias que eu contei, sim ou não? O João falou: o Melk vai. Falei: ele resolveu ir em cima da hora assim? Sim. Deus falou para mim: ele vai pregar. Tinha tantos homens lá para pregar. Mas sabe o que eu entendo, Melk? Deus é um Deus de conexões. Jeremias não seria Jeremias sem Baruque. Moisés não seria Moisés sem Arão. Paulo não seria Paulo sem Timóteo. Irmãos, para cada Melk, Deus tem um Fabiano. E sabe, eu olho para a vida deste jovem. Em um momento tão triste, Deus dizia para ele: Jeremias, você vai dizer para o povo que eu vou levar eles para o cativeiro. Essa não era uma mensagem fácil de se pregar. É muito fácil pregar coisas boas, é muito fácil mobilizar, incentivar, fazer o povo chorar, glorificar. Mas quando você diz ao povo: arrependei-vos e convertei-vos, vem o juízo. Deus não está mais tolerando. Deus vai levar vocês para uma outra nação, porque naquele momento o contexto mundial era Babilônia tomando a supremacia da Síria, aniquilando o Egito, porque Deus a levantava para corrigir o seu povo. Deus tem controle da história. Deus tem controle do Brasil. Deus tem controle dessa geração. Deus tem controle da igreja. Deus tem controle da sua família. Deus tem controle da minha vida. Deus tem controle da Lírio. Deus tem controle dos obreiros. Deus tem controle dos projetos. Deus tem controle do Brasil. E esta nação, eu profetizo, será uma nação missionária até que Ele venha. Deus tem controle. Para Jeremias, ele era jovem, os reis eram fortes, o povo estava submergido na miséria e apostasia espiritual. Que significa isso em nossos dias? Que seria para nós a apostasia nos dias contemporâneos? Irmãos, eu saí desse país em 89. A igreja orava, a igreja jejuava. Não se precisava fazer campanha de oração, não se precisava pedir para dizimar. Sabe qual era o erro dos dias de Jeremias? É que o povo tinha um bonito templo, e eles diziam: o templo nos protege, o templo nos protegerá. O povo, irmãos, não entendia que Deus não morreu por parede e cimento. O templo nos protegerá. Sacerdote pecando, família pecando, matando gente, adorando Baal, levantando altar, Azera, Astarote, todos os deuses dos estrangeiros. Eu imagino, pastor Melk, eu espero isso. Talvez eu não viva para ver, mas esta geração, antes que Cristo venha, vai haver Jeremias para apontar o caminho. Vai haver Daniel para não se conformar com o mundo. Vai haver Esté para se arriscar pelo seu povo. Vai haver Timóteo para combater os falsos profetas. Vai haver Silas para segurar nas mãos dos verdadeiros obreiros. Vai haver Epafrodito e Onésimo para dizer: vai, Melk, que eu arrisco minha vida por você. Vai haver mulheres e homens de oração que não têm a vida por preciosa,
mas que vai tomar a sua cruz e vai seguir. Eu estava em Cuba, eu fui em Cuba depois de 10 anos que eu fui naquele lugar 3 vezes. Chegando naquele país, o pastor me disse, com visto religioso, eu já estava quase desistindo, porque quando eu vi a minha equipe eu estremeci. O mais novo tinha 75 anos. Falei, não vou, tá doido. 90, 85, 70. Eles pegaram no meu pé de uma tal maneira, você vai. Aí eu tinha um convite para o México, aí eu fui orar, falei, Senhor, eu acho que eu não estou animado com essa equipe não. Se acontecer alguma coisa, o que é que eu vou fazer com esses 3 velhinhos? Quando eu peguei o telefone, irmão, sabe aquela intenção do coração maquiavélica? Não diga que você não tenha de vez em quando, tá? Falei, não vou, eu vou dar um jeito. Quando eu peguei o telefone, oh, meu irmão Tony, como estás? Ele, irmã, saiu seu visto. Já pagamos. Sua passagem vai chegar aí, estamos esperando você em La Habana. Falei, Jesus, e agora? Eles foram na minha frente, eu fui atrás. Deus precisava falar comigo e me levou para aquele lugar. Deus precisava me dar lições de dependência, de prioridade, de entrega, de renúncia. Deus precisava me falar, Sônia, muda de foco, filha. E o Senhor, eu estava andando nas ruas na Havana, montanhas de lixo à direita e à esquerda, os carros de 1960, eu entrando ali encolhidinha, e eu contei uma história de minha amiga, que teve sua filhinha presa 6 anos na Índia, nas piores prisões daquele lugar. E eu contei numa pregação para mais de 600 pessoas, entre elas 350 obreiros. Quando eu terminei de contar a história, a mulher fez igual o Mel, que tentou chegar perto de mim, mas o povo não deixou. Eu fui pregar na periferia da Havana, e quando eu entro naquele carro, ali naquela parada de ônibus, aquela mulher falou, você não era pregadora que estava lá na igreja? Eu estava com um pano assim, ó. Eu falei, sou. Ela falou, eu estava orando para te encontrar. Eu falei, meu Deus, foi por isso que o Senhor me mandou para esse lugar. Tenho 2 filhos presos, nasceram e criaram no Evangelho. Uma pessoa tentou abusar dele, ele tomou uma faca e o matou e está preso. E o irmão, para não deixar o irmão ficar só preso, foi e roubou 3 telefones e está na cadeia com ele, porque disse, não vou deixar o meu irmão sofrer sozinho. Já pensou se a gente tivesse esse tipo de entrega? Eu não vou deixar meu irmão sofrer sozinho. E aí eu chorei, eu tinha ali dos $100 trocado. Irmão, $100 é uma montanha de dinheiro dessa altura, ó. Precisava um saco para carregar. Isso quer dizer que aquela economia não serve, não presta para nada, não dá para comprar nada. E aí Deus falou para mim, Sônia, dá para ela o dinheiro que você tem todinho, porque ela precisa pagar aluguel, e ela precisa de um sinal, de alguém de longe, para que eu possa curar o coração dela, para que eu possa restaurar, e ela voltar para o seu esposo, e assumir a igreja, culto de mais de 100 pessoas, que ela abandonou. Não existe ninguém que não se desanime nesta caminhada, mas eu quero te dizer esta noite, você pode até se desanimar, mas o Senhor segura nas suas mãos, com sinais te põe de pé e te faz caminhar em horas de impossibilidade. Ai, Deus meu, quando chegou o culto, irmãos, gente descendo das montanhas a 200, a 300 quilômetros, sabe o que é que tinha para comer? Batata doce, boniato e baião de 2 com uns carocinhos de feijão preto.
com a oferta que nós levamos. Mas sabe qual era a diferença? Quando o avivamento vem, quando o avivamento casa de uma família, na economia de um empresário, na vida de um pastor. Era isso que Deus queria que eu visse numa igreja, que você não pode deixar as portas abertas. Onde você recebe uma oferta, tem que colocar nos cofres do governo. Onde uma secretária bilíngue ganha $1,50, onde um médico ganha $20, onde uma enfermeira ganha $5. Há 70 anos atrás, o Fidel Castro se levantou e disse: deixa esses Zé Povinho, porque eles não farão diferença na Havana. A Havana está cheia de casa culto, homens incendiados pelo Espírito Santo, pregando a palavra de Deus. E Deus me dizia: Sônia, eu te trouxe aqui porque eu tenho uma culpa missionária que vai ajudar a terminar a tarefa. Igreja brasileira, eu quero te dizer uma coisa: assume tua posição. Lírio, assume tua posição. Sabe por quê? Senão Deus levanta outro Melque. Quem vai levantar a mão e dizer para Deus: eu não sei falar, sou uma criança, mas se as tuas palavras entrar em mim, vai ser como um fogo irresistível, intransponível, inadiável. Porque esta é a vocação de Deus nessa noite para esta igreja. Como Jeremias lutou, você tem que lutar pela glória de Deus. O povo dizia: o templo nos protege. O templo não protege. Às vezes eu penso, quando Jesus encontra a samaritana, ela tinha 3 ideias de lugar de adoração. No monte, em Jerusalém. E ela falava para Jesus: você é maior do que o nosso pai Jacó, que desse poço deu água para os seus rebanhos. Ah, irmãos, qual é a ideia que nós temos hoje de Deus, do plano de Deus para nós? Deus falava para mim em Cuba: suas energias são minhas. Meu Deus, eu queria desmaiar na rua. Não perca tempo com aqueles que não querem compromisso comigo antes da minha vinda. E eu chorava, porque eu via as pessoas adorando sem comida, sem carro, sem asfaltos, sem luz, sem SUS, sem transporte e sem liberdade. Mas eu entendo Paulo, quando ele estava aqui, na prisão marmetina, lá em Roma, ele dizia para Timóteo: ei, meu amado filho Timóteo, eu olho para trás. Ai, como é maravilhoso lembrar das suas lágrimas, do seu amor sincero, da sua fé não fingida, que habitou na sua avó e depois na sua mãe e agora em você. E ele dizia: meu filho, eu já estou entregue para a libação, o tempo da minha partida chegou. Mas ele disse algo para eles: a palavra de Deus não está presa, Timóteo, a palavra de Deus está livre. Ó Jeremias do século 21, exerça sua vocação, apesar das aflições, apesar dos bullying, apesar das perseguições. As nossas perseguições hoje são diferentes dos dias de Jeremias. Talvez não temos um poste ídolo com uma imagem pregada em nossa frente, mas o que é que nós temos diante de nós? Uma ideologia de gênero que mata todos os dias pessoas nas escolas, nas ruas, na universidade. Nós temos uma apostasia de um evangelho frágil que está se levantando em toda a república, mostrando que você por direito é rei, é filho do rei. Você determina, você tem, e eu creio que você vai ter, não
porque você é filho de rei, mas porque você tem o nome escrito no livro da vida. E quem tem o nome no livro da vida, a Bíblia diz que busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Ele enfrentou os reis idólatras, porque se você vira a página e vai para o versículo 17, ele fala para ele: ei rapaz jovem, cinge teus lombos. Para vencer a batalha dos últimos dias, precisamos estar com os lombos. Essa parte aqui é lombo, né? O que é que a gente põe aqui? Cinto, né? O que é que se faz com o cinto? Se aperta, para quê? Para as calças não cair, não é isso? Eu treino gente, e eu gosto de treinar homens, porque Deus usa homens. Quando eu falo homens, eu estou dizendo também mulheres. Deus não usa por muito tempo meninos mimizentos, dengosos. Não usa por muito tempo. Mas eu quero te dizer algo. Quando Paulo fala sobre a armadura, ele diz o quê? Põe o quê? O cinturão de quê? Cinturão de quê? Cinturão da... Então esse cinturão, irmãos, ele ajusta a nossa armadura diante dos embates dentro das universidades, dentro do trabalho, dentro da empresa, dentro dos desafios, para minimizar e destruir sua fé. Eu me lembro quando eu morava no mundo muçulmano. Sabe como era meu nome? Diga comigo: Tubab. Mais forte: Tubab. Isso é um bullying? Isso é uma rejeição? Te chamaram Tubab, Melca? Dessa cozinha que nós somos, né? Porque lá nós somos branco, irmão. Por incrível que pareça, lá a gente é branco. Mas eu ouvi isso durante 20 anos. O que você faz aqui, Tubab? O que você quer aqui, Tubab? Nós temos a nossa religião, Tubab. Nós não precisamos de você, Tubab. E ali havia um império de trevas. Não só um império ideológico, de uma teologia islâmica que não professa a mesma fé, e que subjuga e que impede as pessoas virem a Cristo. E eu ouvi isso durante esses anos, e às vezes eu me irritava, às vezes eu queria responder, e muitas vezes eu respondi. Só que quando eu aprendi o Olof, o puro Olof, que o senegalês podia entender, quando ele dizia: ei Tubab, eu dizia: ei senegalês, e ele parava, e eu falava: Nagadef, Salam aleikum, Anuakerga, Faladek, Fanaliguei, Sayaram Jam. Como está você? Como está a sua esposa? Como está seus filhos? Como está seu campo? Como está a sua paz? Como está o seu ser? Nanga é a primeira pessoa do singular. Def é o verbo fazer dentro daquela língua. Mas quando você fala Nangadef, você está dizendo também: eu estou aqui, o que você precisa? Quando eu descobri o significado dessa palavra, eu dizia para o povo: Jesus Yesudef. Deus faz, Deus faz, Jesus faz, Jesus transforma, Jesus traz esperança. Não me interessava se ele cria em outro Deus. Passou um ano, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5, 6, 7, 8. No 9º ano, Deus começou a tocar o coração, a impiedade, a dureza. O Espírito Santo não conhece porta fechada, não conhece contexto duro, não conhece nação impenetrável. O Espírito Santo não conhece lugar que ele não pode transformar. Ele transforma em todos os lugares deste planeta e deste Brasil, porque ele é o Senhor.
Aleluia. E Deus começou a fazer, irmãos. Nós fomos ano passado, e este homem teve o privilégio de ver meu primeiro filho na fé. A maior herança que um ser humano pode ter nessa terra, maior riqueza, maior bem, maior status, maior posição, é você poder olhar para trás e ver alguém onde Cristo foi gerado desde suas entranhas, ensinar a outros o que viste ou ouviste de mim. Ensina homens fiéis. Igreja, se você soubesse o que Deus ainda tem para você, mas ensina homens fiéis que seja capaz de ensinar a outros. Sei mujufa. Tudo que eu não fiz, Ele está fazendo. Tudo que eu sonhei, Ele está realizando. Fez uma escola dominical com 250 crianças na rua, evangelizando filho de muçulmano para a glória do Deus Todo-Poderoso. E agora, me mandou a semana passada, Melk, precisa se alegrar. Uma pequena criança de 5 anos que chegou em casa, toda rasgadinha. E o pai dela falou: leva para você essa menina. Falei: pode mandar. Pus ela na minha casa. Ela ficou até os 7, 8 anos, aceitou a Cristo como Salvador. Até uma moça linda, ficou noiva a semana passada com uma outra criança que criou daquele contexto. Vão se casar, e a primeira coisa que eles fizeram foi mandar uma foto para mim. Eu quero que nesta noite o Senhor tire do espírito que está aqui dentro, esse espírito evangelista, esse espírito de perseverança, não sem luta, não sem perseguição, não sem dor, não sem angústia, mas com a certeza de que se o Senhor me chama hoje, eu tenho uma herança nessa terra que vai continuar a tarefa da evangelização. Jeremias foi fiel ao seu chamado, e ele recebeu a promessa de Deus: cinge teus lombos. Sabe por quê? Pelejarão contra ti, mas não te vencerão. Eu te farei um muro de bronze. Eles lutarão. Sabe por quê, Jeremias? Eu estou contigo. Lírio, pelejarão contra ti. Satanás lutará contra ti, mas não te destruirá. Tentar roubará a tua fé, mas ela não vai te faltar. Sabe por quê? Enquanto houver homens e mulheres de joelho. Jeremias termina o seu ministério não acusando, não destruindo. Irmãos, quando eu leio Lamentação 3:21, meu coração... Depois de Deus levar o povo 70 anos, quem está no cativeiro aqui, ou em alguma situação de cativeiro, em alguma hora da vida, quem já não esteve? Aí ele vem dizendo para o povo de Israel, Jeremias 32, de 37 a 41, há uma promessa tão extraordinária, que diz: eu voltarei a congregar de todas as terras o meu povo, eles serão meus filhos, eu serei o seu Deus, eu lhes porei dentro deles um coração de carne, e eles me adorarão, porque habitarei no meio deles. Deus tem uma promessa, e Ele não vai desistir da igreja, porque ela é o único recurso de Deus na terra, por onde Ele manifesta seu reino. Ele diz para o povo de Israel: traz a memória
o que te traz esperança. Lírio, o Brasil vai ruim das pernas, o nosso país está desgovernado, mas a igreja pode mudar essa história, através da sua fé, através do seu compromisso. Era correção e restauração, era desafio e oportunidades. Sabe, irmãos, eu fiquei 9 anos no Brasil, treinei 280 pessoas, e eu falei, vou para Brasília descansar. Eu tenho uma casinha, até bonitinha, não está mobiliada, ela está bem feita, foi meu cunhado que fez, levou 25 anos para fazer. Eu trabalho com gente, mas eu gosto de mato. E eu pedi para Deus uma janela que eu visse o céu, da hora do café, na hora que eu saísse lá fora e do quarto. E realmente, de todos os lugares que eu estou, eu vejo o céu. Eu falei, eu estou gostando disso. Me deu medo, depois que eu comecei a gostar. Falei, que lugar agradável, que lugar aconchegante. Será que eu posso voltar para cá um tempo? Deus não falou nada. Deus ficou caladinho. E eu comecei a orar outra vez. Deus, no dia que eu fui pegar a mala para voltar para São Paulo, me deu aquele aperto. Minha mãe está lá, tem 88 anos, 89 esse ano. Falei, vou ficar aqui. Decidi ficar. E de repente, algo se levanta e fala, ainda não terminou. Deus não terminou com você ainda. Ainda não terminou. E eu falei, o que é então? Você vai morar entre o Marrocos e a Espanha, em um lugar chamado Lanzarote. E você vai abrir um centro de treinamento para todas aquelas nações que estão saindo do Saara Central e que estão buscando uma oportunidade de salvação. Quando eu saí de lá do Senegal, eu fui para Lanzarote. Quando eu chego em Lanzarote, frio, 388 vulcões, 3 em atividade. Eu já furei meu pé, porque eu não sabia que era igual uma faca aquilo, né? E eu comecei a ver aquele lugar seco, 180 mil habitantes, 40 de extensão, do lado do mar, para lá o mar, para lá o mar, para lá o mar, só uma entrada de barco, de avião. E o Senhor é aqui, falou, é aqui que você vai morar. Falei, Deus, aqui. Aí eu falei, o pastor, me leva na rua. Estava eu, o Manuel. Cheguei na rua, quem que eu encontro? O Manuel se batendo para comprar uma bolsa para a esposa. E eu ouvi o Olof. Ei, salamanicona. Aí eu cheguei, ele falou, tem uma amiga que fala o Olof. Escuta isso. Aí eu cheguei perto do homem e falei, moço, Nangadef, todas as saudações. E ele falou, você é de onde? Falei, sou do Brasil, mas também sou senegalesa. O que você está fazendo aqui? Eu falei, estou espiando essa terra. Ele deu um grito, irmão. Vem aqui. Eu encontrei uma estrangeira que fala nossa língua. Deus existe. Veio um homem com uma bolsa, uma roupa de marabu, e ele falou, onde você aprendeu a minha língua? Eu falei, seu país é o meu país. Eu sou mestiça, mas meu coração é negro. E ele me abraçou no meio da rua, e as suas lágrimas começaram a cair. Os espanhóis olhando com o olho arregalado. E eu falei num alto e bom som, o Olof depois espanhol. Eu falei, eu não tenho vergonha de você. Você não é diferente de mim. A sua pele não tem nada a ver com o meu coração. Diante do trono nós somos iguais. E ali eu entendi que era a confirmação de Deus. Dia 22 de junho, eu estou saindo do Brasil para morar naquele lugar.
e para começar uma base, para treinar para a Europa. Eu pensei que Deus tinha terminado. Quero trazer à memória as coisas que me dão esperança. Jeremias foi fiel. Jeremias cumpriu seu chamado. Jeremias anunciou o juízo, porém anunciou também a esperança do Senhor. Fique de pé.